CBN Campinas. De olho na Câmara. Continuamos de olho na Câmara, conversando com os vereadores de Campinas nesse novo mandato. Antes de apresentar nosso convidado, dar um bom dia para o nosso cientista político, Bruno Silva. Olá, muito bom dia para você, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo certo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o doutor Ianco, do Partido Progressista. Ele que é médico cardiologista, nasceu aqui em Campinas, conquistou os votos de 3.302 eleitores, pela primeira vez eleito, embora o interesse pela vida pública tenha começado na juventude. Como gestor, já foi secretário de saúde em Paulínia, também diretor técnico hospitalar aqui em Campinas, vice-presidente do MDB e candidato a vereador lá no ano de 2020. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da CBN, até pensando nessa primeira oportunidade da gente conhecê-lo e também os nossos ouvintes saber um pouco desse interesse pela política, né? O senhor disse que começou na juventude, conta pra gente também um pouquinho. Olá, bom dia, Sandra. Bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes e agora também com esse novo advento dos espectadores também que nos veem, né, nos canais aí de streaming. Então assim, na verdade, eu realmente sou apaixonado pela política e desde criança, eu sempre comento, isso é curioso, a gente tinha um grande amigo nosso que se chama Biléu Soares, foi um vereador muito conceituado na cidade, e eu, quando pequeno, ele já falava: poxa, você tem um perfil de político, você vai ser político, você vai ser uma grande liderança nessa cidade. Sou campineiro, né, como você já comentou, nascido e criado aqui, amo a nossa cidade, e realmente é uma paixão. A política é paixão, né? A gente sabe que política você pode amar ou às vezes odiar. Eu realmente estou na linhagem de quem ama a política, acho ela muito importante, fundamental para todos. Mas teve que ter um empurrãozinho aí. E de quem, além desse personagem que você falou, mas o que te motiva mais pensando na vida pública? Na verdade, é sempre o carinho, o cuidado com as pessoas, né? Como médico, né? O que me fez ser médico realmente foi o amor às pessoas. Eu perdi minha avó quando tinha uns 18 anos, ela teve um infarto. E foi bastante traumático, porque a gente amava muito aquela nossa velhinha querida, e ela infartou e perdemos, né? E, enfim, isso me deixou muito chateado. Eu falei: poxa, eu vou querer ser médico, vou querer mudar essa história para outras famílias que tanto sofrem com isso. E realmente comecei a me dedicar muito à medicina e via que na política a gente conseguia atender, né, e fazer com que as pessoas em maior quantidade pudessem ser contempladas e ter uma atenção maior, principalmente do poder público. Então acho muito importante nesse sentido, de poder ajudar, de contemplar mais pessoas. Às vezes no consultório a gente fica mais, né, fechado, mas o universo é menor, entendeu? E até por essa experiência que o senhor teve, né, como secretário de saúde lá em Paulínia, entendendo um pouco da dinâmica, o senhor tem uma percepção crítica, inclusive, do atendimento na rede municipal aqui de Campinas? Então, nós sabemos que a saúde é uma área muito sensível, né? Muito complicada, porque nós temos muitas pessoas que precisam de atendimento, as doenças às vezes se multiplicam pelos fatores de risco que contemplam, principalmente a área, né, as diversas áreas, mas a área cardiológica também é uma área muito sensível, e a quantidade de pessoas às vezes é maior do que o suporte de atendimento. Então é óbvio que uma boa gestão, que pessoas preparadas, pessoas que conheçam, né, as mazelas, né, os sofrimentos dessa área, facilita. Não que seja fácil, né? O próprio prefeito Dário, grande amigo médico, sempre fala que nós sempre temos a fazer, nunca vai estar 100% perfeito, né? Isso em todos os cenários. No público, talvez a gente sinta um pouquinho mais. Agora, vereador, ainda citando esse paralelo com a cidade de Paulínia, sair da cidade mais rica do estado de São Paulo, ainda em uma pasta bastante desafiadora, como é a pasta da saúde, para ser vereador em Campinas, não tendo mais a caneta na mão. Como você encara esse desafio?
É um desafio, Felipe. Realmente é um desafio, porque o vereador tem por premissa, né, a fiscalização, né, propor projetos e eventualmente, né, tá acompanhando o desenvolvimento de um governo que foi, né, chancelado pela sua reeleição com uma porcentagem bastante significativa, né, foram quase 70% de aprovação. Realmente, né, como você comentou muito bem, a pasta, né, de saúde e você sendo gestor, às vezes você tem a caneta para executar, e hoje a gente está num lado um pouco diferente, mas eu acho que com uma boa interface junto ao executivo, junto aos nossos colegas, né, os nossos queridos vereadores, né, uma Câmara muito forte, muito pujante, nós temos chance sim de propor projetos, de propor situações para melhorar essa condição, né, tão, de novo, volto a reforçar, tão complexa, que é cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Bruno? Vereador, doutor Ianco, tem um ponto importante também que a gente gosta de saber, que é o seguinte, né? Dentro do legislativo, e a gente está explorando isso aqui na nossa conversa, a história é outra, né? É um no meio de uma multidão, diferente de ter o poder da caneta. Para além dessa pauta da saúde, né? Quais são os outros temas que você entende que são prioritários em Campinas e que tipo de caminho você pretende trilhar para buscar equacioná-los aí, resolvê-los? Bruno, excelente pergunta, né? Eu acho que um vereador tem que estar... De novo, bom dia aqui a você. Obrigado por estar com a gente. Realmente um vereador tem que estar atualizado, tem que estar preparado para os mais diversos, né, setores aí, enfim. Eu acho que Campinas é a cidade mais tecnológica do Brasil. E eu tive a honra de assumir ontem a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da cidade. Então isso vai ser bem importante. Eu acho que tecnologia tem até muito a ver com a saúde. Hoje nós temos a inteligência artificial e com isso a gente pode trazer muitos benefícios aos pacientes com maior agilidade, maior rapidez de atendimento. Isso pode deixar tudo mais, né, assim, não fácil, porque volto a dizer, saúde nada é fácil, mas se tornar um pouco menos difícil. Esporte, eu acho que o esporte também tem muito a ver com a saúde. Eu acho que o esporte, atividade física, boa alimentação também vai lá na frente diminuir os problemas de saúde. Eu acho que é muito importante isso também. E aí tem outros setores que também me interessam, que é segurança pública, a parte de drogadição também, essa parte de cuidado com as pessoas, que hoje é uma realidade, a utilização de drogas. E não só droga, mas existem outras adicções também que são complexas, a própria parte de celular. Hoje em dia a gente sabe que jovens, adolescentes estão tendo esses problemas, então a gente tem que ter uma visão bem focada para esses nossos jovens, que são o futuro do nosso país. A gente tem que lutar muito por eles e trabalhar muito por eles também. Então são vários setores que a gente tem bastante interesse em estar ajudando, e com certeza vou estar me preparando muito para fazê-lo da melhor forma possível. Inclusive, o senhor assumiu não só a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas também é membro da Comissão de Saúde, de Educação e Esporte, da Comissão de Política de Prevenção a Drogas. Essa escolha é muito voltada mesmo para esse trabalho preventivo, pensando linkar aí com os aspectos da saúde? Sandra, sem dúvida. É muito importante, eu volto a dizer, a saúde realmente está linkada, né, a esses outros fatores. Então, eu procurei, né, e obviamente com a ajuda dos meus pares, dos nossos vereadores, né, que eu volto a elogiá-los todos aí, que me ajudaram, porque sem a anuência deles a gente não conseguiria alcançar, né, essas conquistas. E obviamente é muito importante esse link entre esses diversos setores, mas que diretamente estão ligados à saúde. Então realmente é muito importante. Quanto mais próximos, né, os assuntos, mais eles se conversam e mais a gente consegue ter resultado. Eu acho que o importante na política é ter resultado. Se você não tiver resultado, você passa e ninguém lembra de você. Então a gente precisa ter essa lembrança de que você deixou um legado, que você deixou uma história. Isso é muito importante. E é por isso, volto a dizer, que a gente é apaixonado por política, e eu tenho certeza que todos que também trabalham nas telecomunicações, em rádio, televisão, também tem esse lado, né, de gostar muito da política, que é importante. A política faz parte e determina a vida de muitas pessoas. A gente já tem na Câmara uma figura de fazer esse meio de campo, digamos assim, que é o Paulo Haddad, que inclusive nós entrevistamos aqui ontem. E o senhor parece ter esse tom também de mediador, de conciliador, de querer atuar mais nos bastidores. Essa talvez seja a sua principal intenção? Eu acho que sim.
a sua leitura é boa, muito boa. Eu sou uma pessoa que tô muito mais para compor, não tem um lado muito de beligerância, né, de romper ou de rachar com ninguém. Acho que a arte da boa política é você fazer composições, mesmo com aqueles que às vezes não divergem da sua opinião, e isso é importante que se diga, e é legal que existam divergências, né, do que a gente por vezes pensa. Então acho que é muito importante essas divergências existirem, que é o que faz tudo acontecer, mas você conseguir compor, trazer, argumentar, e se às vezes o meu argumento for vencido, também ceder. Eu acho que é importante também ter a humildade. Eu acho que a humildade é uma grande característica, é um valor muito importante no ser humano, humildade. Sem perder a característica de fiscalizador, né? Também de ser, de saber cobrar mesmo com os pares. Sem dúvida. Realmente, é o que eu falei, o executivo vai ser fiscalizado por todos nós, inclusive na saúde, em todas as áreas que a gente está atuando, né? Nós não podemos deixar as coisas caminharem de uma forma solta. Acho que os vereadores têm esse compromisso, inclusive com seus eleitores, né? Então foram 3.302 pessoas que estiveram comigo, e essas pessoas exigem, né? Elas têm o direito de solicitar esse empenho para que a gente fiscalize, para que a gente, né, esteja sempre atento às ações do nosso executivo, que, volto a dizer, é um executivo chancelado, né? Dário Saad, prefeito, Vandão, vice-prefeito, né? São muito queridos, e eu sei que eles estão numa boa gestão, mas a gente vai estar ajudando na medida do possível. O que a gente precisar também cobrar, a gente vai cobrar sim, com certeza. Só uma curiosidade, antes do Bruno fazer a próxima pergunta. Seus votos foram concentrados em alguma região ou espalhados? Eu realmente tenho bastante pulverização, é bem pulverizada a minha votação. Eu nasci, né, eu morei a minha vida inteira no Chapadão, Castelo, aquela região, Guanabara, Cambuí. Eu tô mais próximo dessas regiões, mas tive votos na cidade inteira, inclusive nas regiões mais remotas. Então, realmente a gente traduz essa questão do conhecimento, de ter também bastante gente, que eu já atendi mais de 100 mil pessoas, então muita gente me conhece, então tenho bastante gente, então bem pulverizado, bem pulverizado. Bruno? Ô, vereador, eu quero voltar nesse ponto, principalmente da sua experiência como secretário, porque eu acho que isso pode ser um diferencial, sobretudo pensando em termos do poder legislativo, em uma dimensão que sempre me preocupa muito e que nesse espaço aqui a gente sempre traz para poder dialogar com o nosso ouvinte, que são as questões financeiras, orçamentárias, né? Ou seja, a gente sabe que a saúde, ela acaba consumindo um volume significativo, né? Ninguém investe o mínimo de 15% do orçamento, senão você não dá conta, obviamente, das demandas que estão dentro dessa área, né? Mas a gente sabe também que os vereadores, por vezes, têm muitas dificuldades em lidar de forma mais criativa com aquilo que está em suas mãos para o orçamento. A gente fala aqui das emendas impositivas, mas a gente sabe que o legislativo tem uma capacidade de modificação muito grande, se tecnicamente isso for muito bem justificado, no momento de debate do orçamento. Você pensa que você pode fazer a diferença nessa hora de propor ali uma alocação melhor, de dialogar, de construir isso? Ou você pensa que não vai ter espaço para isso frente ao que você já está acompanhando do orçamento de Campinas? Bruno, eu vejo que a gente tem grandes condições de contribuir de forma significativa em relação a isso, e eu tenho certeza que a experiência como secretário vai me ajudar bastante. Eu sempre falo que tem algumas localidades dentro da saúde que são sensíveis e fundamentais. Eu sempre falo que diagnóstico, ou seja, de se diagnosticar um problema, é muito importante. Isso são através dos exames. É um exame, muitas vezes, que diagnostica um problema, e a solução, muitas vezes, desses problemas, às vezes, são por cirurgias, por procedimentos. Então, essas duas áreas são duas áreas fundamentais. O governo tem tentado, né, estimular muito essa questão da gente conseguir zerar ou diminuir as filas de exames e procedimentos, mas nós temos projetos, e a gente pode, inclusive, até buscar recursos fora, né, recursos com a Câmara dos Deputados do Estado, com a Câmara Federal. Existe muito recurso para ser enviado para uma cidade, mas precisa-se de projetos. Então, eu já conversei com alguns deputados e falaram assim, poxa, nós ficamos com verba sem utilizar, porque várias dessas verbas são carimbadas para a saúde. Então, nós precisamos de projetos para que isso seja aplicado da melhor maneira possível na cidade. Sempre digo, nós não vamos conseguir resolver na totalidade os problemas, mas nós podemos conseguir diminuir bastante esse sofrimento. E até complementando aí a questão do Bruno, é entender se o senhor vai trabalhar mais com proposições, com projetos,
do que indicações e requerimentos? Eu acho que a minha área é fundamental a questão de proposição de projetos, realmente. Eu acho que a saúde demanda isso. A saúde urge isso. E eu tenho um grupo muito forte, o meu gabinete é muito forte, muito preparado. Nós temos muitas pessoas que estão com a gente nesse projeto, pessoas importantes, de bastante vulto, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de representatividade. Então nós temos bastante gente boa com a gente para a gente propor esses projetos. E aí sim, vai da articulação, né, Felipe, que você comentou, com os meus pares, com o executivo, para que a gente consiga implementar e colocar, né, esses projetos para estarem andando aqui na nossa amada Campinas. O senhor foi do MDB, né? Houve uma ruptura total com o partido. Você está trazendo também gente com quem você tinha contato do partido? Na verdade, eu tenho um bom relacionamento, né? O presidente do MDB é o meu grande amigo, Arnaldo Salvetti, meu paciente, inclusive. Gosto demais dele. Não tive nenhuma ruptura. Foi uma estratégia mesmo política para a gente estar num partido que a gente tivesse uma condição melhor para ser eleito. Então, realmente, nós fizemos uma leitura e essa foi a melhor forma da gente conseguir ser eleito e deu certo. Vocês veem que eu consegui, né, alcançar esse almejado lugar de vereador dessa cidade que a gente quer cada vez melhor. Eu ia tomar um tema aqui da questão das comissões, porque a gente, e fazendo meia-culpa aqui também, nós falamos pouco sobre a questão das comissões. Como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, qual será o seu trabalho a respeito disso? Já tem mais ou menos planificado aí a sua ação? Nós temos bastante pessoas junto do grupo que tem um conhecimento muito grande, né, em tecnologia, e nós frequentemente vemos em cidades, né, inteligentes a melhoria de vários setores. A saúde é uma delas, principalmente. A segurança pública é fundamental. Uma cidade inteligente na segurança pública, ela se diferencia das demais. Então nós temos, sim, a comissão, ela busca estudos, prospecções, entender, né, as dores, né, daqueles que estão sofrendo, mas a tecnologia é o futuro, né? A gente sabe, Felipe, Sandra, Bruno, que a tecnologia é o futuro. Isso não tem como, isso já está certo. Então a gente tem que trabalhar muito fortemente, e eu reforço, Campinas, no meu entendimento, é a cidade mais tecnológica do país. E se a gente tiver uma tecnologia, uma cidade muito inteligente aqui, nós certamente vamos conseguir contribuir com a nossa cidade. O senhor já disse aqui também e reforçou até em mensagens por meio da assessoria que quer promover a saúde pública humanizada. Imagino que o senhor já pratique isso, porque tem várias mensagens aqui de ouvintes que são, inclusive, pacientes do senhor. Mas eu queria que o senhor detalhasse melhor o que significa essa saúde humanizada, como ela pode ser aplicada também na rede pública. A saúde pública, ela sempre é um pouco mais complexa porque a quantidade é muito grande, né? A gente tem volume. O volume é muito grande e às vezes a gente entende até o sofrimento dos profissionais. A gente percebe, inclusive é uma das coisas que a gente vai tentar abordar, é olhar para esses profissionais de novo, sentir as dores deles. Às vezes o nosso profissional que atende, né, os pacientes, às vezes ele pode estar mais doente que o próprio paciente. Então, os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, os atendentes, as secretarias que atendem os pacientes. Então, a gente tem que ouvir todos eles e trazer para nós também, para que eles tenham um suporte, principalmente psicológico, que é muito difícil atender muita gente. Mas isso é muito importante, você olhar o paciente, olhar a pessoa como uma pessoa de verdade, um ser humano. Você não pode ver aquele paciente como um número. Ah, vou atender 100, 200... Tem que atender com humanidade, olhar dentro dos olhos. Às vezes um olhar, um sorriso já cura muitas pessoas. Um sorriso, um abraço. Então esse lado eu sempre tive, sempre vou ter e vou tentar passar isso para todos aqueles que atendem os pacientes dentro dos hospitais públicos, das UBSs, das unidades de pronto atendimento. A gente tem que conversar com esse público para que eles atendam os pacientes como se estivesse chegando um familiar deles ali. Uhum. A gente tem que ter a visão de atender como se fosse um familiar seu. Sempre tenho esse exemplo. Te traz de um lado um pouco, sabe, muito mais humano. Você atenderia sua mãe, seu pai de que forma? Atenda aquela pessoa dessa forma. Você nunca vai errar. Nunca. Muitos usuários da rede pública, principalmente, reclamam exatamente dessa falta até do olhar, né, do profissional ali, de
entender, de prestar atenção realmente no que o paciente tem a dizer. E às vezes essa questão do olhar, quando ele não acontece, dá a impressão que, né, não teve essa atenção necessária, o paciente sai até pior do consultório. Né? É uma cura. A cura, né, pelo olhar, pelo sorriso, pelo acolhimento. Você encostar a mão na pessoa, sabe? Ela vai se sentir, porque eles são, o povo às vezes carente, às vezes ele é muito sofrido. Então, eles veem que ninguém dá atenção a eles. E a gente tem que ter essa humanidade, esse olhar carinhoso. E assim, isso já é metade da cura dele ali. Então, é isso. É passar para aqueles que atendem esse lado. De novo, eu tenho esse lado de tentar compor. Muito mais do que chegar, às vezes, rachando e batendo. Sabe, eu prefiro muito mais chegar, chamar os médicos, chamar os enfermeiros. Falar, vamos atender com carinho. Tá lotado? Vamos acelerar. Ficou mais tranquilo? Quiser ir tomar seu cafezinho, dar uma relaxada, não tem gente para atender agora, tá lotado, vamos trabalhar, vamos todo mundo junto. Então isso é muito importante, trazer eles pro time, para jogar junto. E a gente fica na torcida para que o resultado realmente aconteça com essa boa intenção. Agradecendo, doutor Ianco, por estar hoje com a gente, desejando um bom mandato também. Eu que agradeço, Sandra, Felipe, Bruno. Vocês são uma simpatia. Escuto vocês, sou ouvinte da CBN, escuto vocês sempre, mas vê-los pessoalmente aqui foi uma honra, foi um prazer mesmo, de verdade. Muito obrigado. O prazer é nosso, o espaço sempre aberto. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, também pela participação. Obrigado, gente. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom aí, bom mandato também, doutor Ianco, né, para o bem de Campinas e todos os campineiros, né? Um abraço a todos. Até amanhã, Bruno. 10h59. A Germânica Kia traz condições especiais para você começar